E aí, tudo bem com você? Hoje eu queria falar um pouco sobre, bater um papo sobre a linguagem e explicar um pouco o que eu penso a respeito disso, porque nos últimos anos esse assunto se tornou algo bem fundamental para mim e mas o meu contato com esse assunto tem sido muito por uma via experimental, por ter desenvolvido, né, uma relação com a poesia e ter me interessado por isso cada vez mais ao longo dos últimos tempos. A linguagem se tornou para mim uma coisa muito fundamental por um elemento bastante crucial que eu acho importante de ser trabalhado e que tem uma relação com o meu trabalho enquanto professor, enquanto filósofo, né? E a grande, o grande ponto, né, o grande eixo e o- a grande força, a meu ver, da linguagem é a capacidade de do ser humano, tá, conseguir traduzir através de elementos culturais ou de elementos linguísticos mesmo, a realidade ao seu redor, em primeira instância, né? E à medida em que essa linguagem vai se aprimorando, vai se refinando, ela vai conseguindo ser capaz de falar sobre os elementos que são para mais além, né? Em uma linguagem simbólica, figurada e talvez não tão figurada assim, a gente fala dos astros, né? O homem aprende a falar quando ele se volta para as estrelas e se questiona, se pergunta o que que há para além daquele mundo ou o que há para além do mundo que habita no, na abóbada celeste. Tá? Então eu vou tentar juntar esses elementos, tá? O elemento da tradução do mundo e das ideias, o elemento que da linguagem enquanto algo que conecta, tá? E esse outro elemento da linguagem como um recurso que faz com que nos tornemos capazes de estruturar certas coisas, tá? Então vamos começar. Como é que eu vejo o problema? Como é que eu vejo toda essa questão, né? Porque há diversas linhas nesse processo todo, né? E muitas influências as quais eu cheguei a pesquisar um pouco sobre, mas eu não gosto de complicar o problema, tá? Eu vou muito pela linha platônica, em que ele fala muito sobre aquele homem que é capacitado a julgar o nome de cada coisa. E vai nos lembrar um pouco da história de Adão no paraíso, em que ele dava um nome às criaturas, aos seres. E qual a minha visão sobre isso, né? Assim como Platão, eu entendo que cada coisa, cada elemento, cada ser, cada objeto possui dentro de si uma alma própria, né? Se podemos dizer assim, um ser, um espírito, algo que habita, um nome interno daquilo. E por isso existe um nome apropriado para cada coisa. Claro que esse nome vai ser diferente para cada língua, para cada expressão cultural, tá? Não vou entrar nessas nuances, mas a gente poderia dizer a grosso modo que cada língua ela expressa com mais clareza, com mais precisão algumas coisas e expressa com menos precisão outras coisas. E por isso existem palavras que só existem em algumas línguas e não existem em outras línguas, né? E o grande exemplo que nós temos é a palavra saudade, que não há um comparativo, não há um equiparado em outras línguas, né? Um outro exemplo que eu costumo citar é que no espanhol, por exemplo, a gente fala mais grande, né? Mais grande, né? E no português falamos apenas maior. Não sei dizer atualmente, né? Não tenho o, o arcabouço, né, de recursos históricos para olhar isso com,
com antecedência suficiente para dizer que se no passado também era assim em português, provavelmente podemos encontrar esses paralelos, né, de falar mais grande em português, né. Não é que até que olhando assim até que não sou errado, né, porque nós acostumamos a falar maior e acaba que a gente junta as duas coisas e fala mais maior, mas é muito quando, pelo menos quando criança, né, se faz essa confusão. Mas é muito comum, é muito improvável que você vai encontrar alguém que fale assim, mais grande. Geralmente se fala, ele é maior. Mas enfim, então há esse esforço da linguagem em traduzir o mundo, em olhar para as coisas e dar para elas um nome que é próprio, um nome que seja capaz de eduzir aquele ser que está ali dentro. E por isso, né, a importância dos nomes das coisas. Aquele diálogo de Platão, o Crátilo, em que ele vai tratar da linguagem, ele vai falar da correção dos nomes. E ele trata extensamente sobre isso, sobre como devemos ter muito cuidado em alocar cada nome para cada coisa. E que alguém muito capacitado deve ser desenvolvido para isso. Não é qualquer um. Então, um linguista, ele não é simplesmente um opinador, como a gente tem muito hoje, né? Tem uma linha que vai dizer que uma palavra nada mais é do que a exclusão de todas as outras palavras que existem no dicionário e, né, ou seja, como se fosse uma questão de ir retirando o que não é, certo? E que é substancialmente uma vertente de colocação materialista que se pauta muito na questão de você estabelecer certas opiniões sobre as coisas. E quando a gente observa as coisas do ponto de vista mais simbólico, espiritual e atemporal, a gente percebe que muitas vezes a solução para o nosso problema não está ali naquele momento. A gente precisa, não vou dizer fabricá-la, mas a gente precisa descobri-la, redescobri-la. E o processo de redescobrir uma ideia, muitas vezes, ele leva-se bastante tempo, né? Enfim, então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a linguagem vai traduzir o mundo e a gente não vai ter muitas vezes essa tradução perfeita, tá? Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer uma espécie de estudo comparado, buscar nas línguas antigas os sinônimos, não, as conotações que eles traziam e a maneira de como eles utilizavam da linguagem para estruturar o mundo. Eu acabei pulando uma coisa que eu ia dizer, que é o seguinte: o juiz da linguagem, o juiz das palavras, como vai trazer Platão, ele não é simplesmente um linguista, ele é uma pessoa que vai determinar como outra pessoa vai enxergar o mundo. Então, é uma função da mais alta importância. É uma função tão importante para uma formação de um Estado como a arte, né, segundo Platão. Então, que dentro da estrutura, né, de pensamento de Platão, ele vai trazer muitas vezes essa visão estatal, né, de como vamos estruturar a melhor forma para transmitir isso. E uma das coisas que ele traz é sempre a poesia, sempre a arte, sempre a música, a ginástica e também a parte da linguagem, tanto que ele dedica o Crátilo só para tratar desse problema. Então, aquele que determina o nome das coisas vai também, de certa forma, determinar como vamos nos relacionar com as coisas, a partir da maneira como vamos tratar cada um dos objetos, cada um dos seres que estamos nos conectando, que estamos nos relacionando, tá bem? Então, é um processo de fundamental importância. O outro ponto, né? Essa estrutura, ela
não é simplesmente uma coisa externa, como eu falei agora há pouco, né? Ela está tratando de uma estrutura metafísica, que é a estrutura mental. E não porque a mente seja uma coisa diferente do que é a matéria, né? A matéria concreta, porque hoje a gente já tem até como medir as frequências dos pensamentos e tudo, mas porque a mente tem a capacidade de se conectar com os elementos divinos, né? Segundo o próprio Aristóteles, que é considerado muitas vezes um materialista, né? Que é um erro também. Mas como a gente vai trabalhar isso, né? Como vamos abordar isso? A mente tem a capacidade de se comunicar com esses elementos mais além, ou seja, com a sutileza da mente, com a sutileza do que é invisível, com a sutileza do que é metafísico. Essa estrutura visível que a linguagem vai apresentar, que a gente pode usar como exemplo até a própria gramática com suas orações e tudo mais, isso é estrutura em categorias, né, da linguagem, de palavras, né? São aquelas 10 que a gente tem na língua portuguesa. Tá, essa estrutura que a gente vê fisicamente, ela é antes uma estrutura metafísica, é uma estrutura que constrói um mundo interior da pessoa que se relaciona com essa estrutura. Então, quando o ser humano desenvolve a linguagem, ele desenvolve para poder falar dessa estrutura metafísica, porque de alguma maneira ele consegue perceber um paralelo nos elementos que ele observa. Então, se ele, por exemplo, observa uma série de árvores e percebe um padrão, uma estrutura, uma similaridade, uma familiaridade entre todas essas árvores, ele ao mesmo tempo percebe que tem também algo que é diferente e ele precisa comunicar isso. Essa estrutura que ao mesmo tempo está presente em todas as árvores e ao mesmo tempo todas essas árvores são todas diferentes entre si. Então há uma estrutura que é metafísica, que eu consigo tirar, abstrair e comparar com todas as outras, e ao mesmo tempo uma presença física ali, como a gente chama na música de variações de um mesmo tema, né, do tema comum da árvore lá que está se apresentando naquele momento. E há em todas essas coisas um elemento que permite que todas essas árvores expressem uma beleza que seja muito própria, tá bem? Então, essa estrutura metafísica, ela precisa, para ser mais consciente e ser mais precisa e ser mais ela precisa, para ser mais refinada, ela necessita desse desenvolvimento físico, tá? Então a linguagem, enquanto um elemento de estudo, um campo de estudo, ela se justifica porque ela capacita ou qualifica o nosso campo mental. Mas apenas se a gente consegue enxergá-la como uma extensão desse elemento metafísico. Porque assim, enquanto a gente enxergar como uma espécie de convenção, né, de arbitrariedade que se tem entre alguns membros da sociedade, como hoje é enxergada, né? A gente vai cair em uma série de vícios, né, uma série de preconceitos e de elementos que estão nos distanciando da realidade, porque a realidade como um todo ela é como é, né? Nós com nossos pensamentos nós não mudamos a realidade, né? Uma pedra não deixa de ser pedra e passa a se tornar um vegetal ou sei lá um salame, né? Não, isso não acontece, né? A realidade ela é o que ela é e traz as suas propriedades por ela mesma. E a gente precisa, a partir da realidade, compreender
o que a vida nos apresenta, quais símbolos ela nos traz e como é bela a sua expressão, tá? E falando da beleza, convido já para você a conhecer meu clube do livro Em Busca da Beleza, que trata justamente desse tema do belo em si, não do belo nas coisas, como por exemplo é bela essa estátua, ou sei lá, é belo uma ação nobre, uma ação virtuosa, mas o belo em si mesmo, o que é a beleza. Caso você tenha interesse em conhecer, o link do formulário vai ficar aqui na descrição. Se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, aqui pelos comentários mesmo. Tá bem? Muito obrigado. Desde já, muito obrigado. Então, eu preciso treinar mais essa parte de fazer essas, esses convites, tá? Para os meus produtos. Mas, enfim, voltando aqui. Ah, Outro elemento que eu não cheguei a falar ainda é o ponto de conexão com o outro. Para mim, a linguagem é um grande fator de conexão, e eu acho que não só para mim, mas para muitas pessoas. E como eu tento abordar sempre desse ponto que o Gustavo Corsão traz no seu livro A Descoberta do Outro, porque é um ponto muito marcante para mim. Na minha trajetória enquanto professor, o que mais me marcou foi a capacidade de poder ensinar alguém a aprender algo e de saber que dá para se aprender a aprender. Apesar né? Tem um livro até com esse título, mas é meio brega, né? Aprender a aprender, é breguíssimo, ridículo. Mas o fato é isso, é possível se aprender a aprender. E sempre me fascinou isso. Não só aprender a aprender, mas que diferentes pessoas têm diferentes formas de se abordar o aprendizado. E que muitas vezes um professor não vai ser o ideal para aquele tipo de aluno, justamente pela sua abordagem, mas um bom professor sabe trabalhar bem com qualquer uma dessas abordagens, né? Seja ela mais lúdica, mais visual, mais auditiva ou mais sinestésica, né? O fato é que, percebendo isso, ele consegue fazer um diagnóstico. Um bom professor, ele pode até não saber trabalhar e não vai ser, né, ser um exímio em todas as formas de transmitir a linguagem, o conhecimento, mas ele vai saber fazer um bom diagnóstico para poder encaminhar aquele aluno para um outro professor que tem uma abordagem que seja mais apropriada para a maneira como ele aprende, porque às vezes o aluno também tem muitas limitações na forma como ele constrói o seu aprendizado. Então ele precisa primeiro passar por um processo em que ele tem mais aptidão para depois ele poder expandir isso, né? Também ficar preso a essa sua capacidade de aptidão não é legal. É necessário, é importante que a gente vá expandindo isso. E do meu ponto de vista, a linguagem é o que faz, é o que permite com que essa capacidade de não só eu compartilhar as experiências, mas também de compartilhar a maneira de como eu aprendo, eu assimilo e aprendo a assimilar essas experiências. Porque a linguagem é como uma espécie de massa que se molda, de acordo com a nossa maneira de trabalhar as coisas. Então, eu posso ter a linguagem falada explicitamente com os elementos próprios que a compõem, mas essa linguagem ela pode ser transmitida à maneira de um elemento artístico, né? A escultura, a própria arte é uma forma de linguagem, tá? Então, a linguagem no sentido amplo, no sentido lato, né? Ela vai ser muito simbólica também, tá? Em última instância. E justamente por isso, pelo ser humano ser um ser mental e a mente trabalhar com símbolos, que a linguagem ela é muito mais extensa do que simplesmente as palavras. Porém, a sua expressão mais própria, mais fidedigna é a palavra. Por quê? Porque a palavra ela constitui em uma estrutura que é concreta, que são
falei a linguagem falada, é isso que eu quis dizer. A linguagem falada, ela constitui da palavra, que é uma coisa concreta, ela constitui numa linguagem conotativa, que é o símbolo que essa palavra vai trazer, certo? É o símbolo que pode ser, eu falar muitas vezes de maneira figurada, né? Como são os poemas, como são os textos religiosos, muitas vezes. E o som, tá? O som que é o elemento mais concreto da coisa, tá? Então, existe a palavra em si, que é um elemento mais psicológico, tá? Que seria, que eu posso procurar no dicionário, tá? E aí eu posso pensar que a linguagem é uma coisa instituída, né? Porque a linguagem dicionarizada, ela é nada mais que uma institucionalização dessas palavras, tá? E que não necessariamente vão representar a coisa em si, né? O ser de cada coisa, porque hoje nós perdemos essa habilidade, né? De dar o nome correto às coisas. Mas existe o símbolo ao qual eu estou me referindo, né? E aí o símbolo, a própria palavra carrega, a própria coisa, tal, que é o referente, ou seja, a quem a palavra está se referindo, né? Se eu falo, por exemplo, de um relâmpago, né? De um trovão, há um símbolo que a natureza está trazendo aí. Eu não preciso oferecer essas conotações. A natureza já carrega isso, tá? Porém, quando eu falo, existe um peso, uma certa intenção, uma certa dramaticidade na palavra. Então, a palavra vem carregada de um certo significado, que é uma intenção que eu coloco ali, que está relacionado com algo pessoal, tá? Então, aí a coisa já ganha uma coloração mais íntima, mais pessoal, e que está relacionado com as minhas experiências, tá bem? Então, eu acho que todos esses elementos devem ser levados em conta antes da gente começar a discutir sobre esse assunto, que é um assunto que é amplo e profundo, tá? E ao mesmo tempo que é bem concreto e também muito sutil, porque existem níveis, né, de abrangência disso, e níveis, por exemplo, de interpretação de um texto ou de uma frase, que pode ir do elemento mais literal a um elemento mais simbólico, mais profundo. E daí que vem então essa abrangência, essa profundidade e esses níveis de significados que precisamos aprender a lidar e a dominar, se nós quisermos ter o entendimento do que vem a ser essa linguagem, tá bem? Então, só um pequeno preâmbulo aqui sobre esse assunto. Ainda pretendo trazer mais sobre isso. Você se gostou desse vídeo, por favor, comente aqui o que gostou, o que achou interessante. Se eu devo trazer mais vídeos sobre esse assunto aqui no canal. E se me acompanhou até aqui, muito obrigado. Desde já, por favor, deixe um like no canal, se inscreva. Vou ficando por aqui, mas até o próximo vídeo. Caso tenha tido alguma dúvida, deixe nos comentários. Tchau, tchau.